Boa tarde a todos. Hoje vamos dar continuidade à exposição da nossa disciplina de Direito Processual Constitucional. Iremos aqui iniciar já as demandas da disciplina e vamos dar continuidade aqui, já que vocês já tiveram previamente um estudo, né? E nós vamos dar continuidade hoje às ações constitucionais propriamente ditas, tá? Então, desde logo, eu agradeço a todos e quem não me conhece ainda, eu sou o professor Guilherme Degerf, professor da Unicecal. Então, nós vamos hoje propriamente ver a ação direta de inconstitucionalidade, né, conhecida popularmente como ADI, também chamada por alguns doutrinadores de ADIM. Inicialmente, é preciso que nós relembremos que isso faz parte, né, do nosso processo constitucional objetivo, né, já que aqui nós temos matéria de controle de constitucionalidade concentrado, né, chamado de abstrato, ou seja, nós iremos atacar a questão da constitucionalidade de uma lei em tese. O que vem a ser isso? Vem a ser que eu não terei partes no processo, eu não terei lides processuais discutindo uma causa, mas somente eu, inconformado com a entrada em vigor de alguma lei, né, eu irei provocar o Supremo Tribunal Federal, em regra, para que ele declare determinada lei ou trecho desta lei como sendo inconstitucional. Daí vem o nome de ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM. Pois bem, quando a gente fala em processo constitucional objetivo, é importante que a gente tenha na nossa visão, na nossa mente, que não há um conflito de interesse específico, né? Como eu bem disse, né, nós estamos discutindo uma lei em tese, né, apenas o texto da lei, né, uma vez que se constate que determinado trecho desta lei em vigor é inconstitucional, né? Evidentemente, serão expostos os argumentos na nossa ação direta de inconstitucionalidade, atacando especificamente quais são os artigos, né, os incisos, alíneas, parágrafos, em que se vislumbra a inconstitucionalidade alegada pela parte, né? Evidentemente, esta parte é uma parte legitimada. Dito isso, é importante também dizer que não há aplicação de uma norma jurídica no caso concreto. Quando se vai buscar, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, você não está representando uma parte, né? Então, você está buscando a modificação da lei em vigência. E isso se deve à ideia de que a lei, o ato normativo infraconstitucional, ele deve estar adequado à Constituição Federal. Porque não podemos ter leis ou normativas infraconstitucionais que vão de encontro, que vão contra os princípios e as normas estabelecidas pela Carta Magna. Ou seja, a Carta Magna, sendo a lei maior do nosso país, ela deve ser seguida à risca. E qualquer lei, ato ou norma infraconstitucional que estiver indo contra aos dispositivos constitucionais poderá ser atacado através dessa ação específica chamada ação direta de inconstitucionalidade, e através da exposição de argumentos se provocará para que o Supremo Tribunal Federal
se manifeste a respeito desta questão. Outro aspecto importante é a questão do duplo grau de jurisdição. E aí, vocês que estão na reta final do curso de Direito, caminhando em brevemente para um exame de ordem, posteriormente, alguns buscarão uma carreira pública, né, e serão submetidos a provas e títulos para ingressar em alguma carreira jurídica, através de concurso público, né, nós temos aquela questão de pegadinha que sempre aparece nos concursos públicos, a respeito da questão do duplo grau de jurisdição. E o examinador ele vai perguntar para vocês se é possível o duplo grau de jurisdição dentro da ideia desse controle de constitucionalidade concentrado, né, esse controle de constitucionalidade abstrato. E a regra é que não há duplo grau de jurisdição, né? A regra é que quando eu busco a manifestação através de ADI ou ADIM de um posicionamento sobre a constitucionalidade concentrada de lei federal ou estadual, eu estarei me submetendo uma ação constitucional diretamente no Supremo Tribunal Federal. Então, a competência já é do Supremo. E nós sabemos que após o Supremo não há uma segunda instância. Então, ao vocês serem questionados sobre o duplo grau de jurisdição, é importante que vocês saibam dizer que a regra é que não se admite o duplo grau de jurisdição em sede de lei, de controle de constitucionalidade concentrado de lei federal ou estadual, uma vez que inicialmente a ação já é proposta junto ao Supremo Tribunal Federal. Entretanto, como o examinador ele gosta da exceção, vocês têm que saber que há uma exceção em que se admitirá o duplo grau de jurisdição. E essa exceção é a norma ou lei municipal em relação à Constituição estadual, ou seja, quando a gente fala em ação direta de inconstitucionalidade, nós estamos levando ao Supremo a inconstitucionalidade detectada em relação a leis e normas federais ou leis e normas estaduais. Percebam que lei ou norma municipal eu não vou levar direto ao Supremo. Essa lei municipal, essa norma municipal, eu levarei ao TJ. Então, em cada estado, um município, dentro da sua unidade federativa, será levado, né, a inconstitucionalidade de determinada lei municipal em relação à Constituição estadual, né, lembrando que nós já estudamos que as constituições estaduais, elas replicam aquela estrutura da Constituição Federal, né, então aquela ideia de espelhamento, né, embora não haja uma correlação entre a numeração de artigos, os princípios são replicados em cada unidade federativa, né, todas as constituições estaduais, elas seguem os princípios elencados na Constituição Federal. Então, diante de uma norma ou lei municipal inconstitucional, então, a competência originária será o questionamento dela em relação à Constituição estadual. Isso se dá no TJ, né, no caso do Paraná, uma lei, vamos imaginar aqui na cidade em que gravamos essa videoaula, digamos que tenhamos uma lei municipal de Ponta Grossa que é identificado alguma inconstitucionalidade. Então, primeiramente, eu vou, com essa inconstitucionalidade, provocar o TJ Paraná. Somente num segundo momento, e aí sim caberá o nosso duplo grau de jurisdição, isso poderá subir para o STF, tá? Então, a regra é
que não se admite o duplo grau de jurisdição, porque a lei federal ou estadual ela já é questionada diretamente no STF, que é a minha instância máxima. Porém, uma norma ou lei municipal, eu terei a possibilidade do duplo grau de jurisdição, caso a decisão do TJ não venha a satisfazer alguma das partes questionadoras, né, ou até mesmo a defesa por via da procuradoria do município, né, que está sendo questionado. Essa defesa pode buscar o duplo grau no STF, não se conformando no caso de uma decisão do TJ. Pois bem, seguindo aqui, é importante também que nós falemos sobre a ação direta de inconstitucionalidade, que o objetivo dela é analisar a lei em tese, né? Então, vocês bem sabem, como já falei, não há partes na lide, não há, evidentemente, uma lide, né? Só há um questionamento desse texto legal, né? E o objetivo é que o Supremo Tribunal Federal decida e se manifeste, né, se essa lei ela é inconstitucional ou possa reconhecer que é constitucional. Então, a ideia é: os legitimados poderão ingressar com a ADI ou ADIM, buscando que o Supremo declare determinado trecho ou a lei toda inconstitucional. Mas isso não quer dizer que eles estarão com a razão, né? Muitas vezes o Supremo Tribunal Federal formará um entendimento diverso e dirá: não reconheço a inconstitucionalidade alegada e mantenho a norma como constitucional. Tá? Então, a ideia é analisar a lei em tese, decidindo pela adequação das normas infraconstitucionais às normas constitucionais. Também é importante perceber que não há aplicação de uma norma jurídica no caso concreto, né? Então, como já falei, nós não discutimos uma demanda de partes, nós discutimos apenas a lei em tese. Pois bem, seguindo a nossa aula, nós temos uma divisão principal da ação direta de inconstitucionalidade em dois campos principais: a chamada ação direta de inconstitucionalidade genérica, né, que todo mundo vai chamar de ADI ou ADIM, e nós vamos ter uma submodalidade chamada ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que vocês vão encontrar muitas vezes representado pela sigla ADO. Essas são as duas principais modalidades, né? Nós vamos ver cada uma delas, né? A ADO nós iremos na aula seguinte, mas eu já adianto para vocês que elas seguem uma liturgia muito semelhante, né? E a maioria das ações diretas de inconstitucionalidade serão na modalidade genérica. Portanto, dificilmente vocês vão ver alguém falar em ação direta de inconstitucionalidade genérica, mas simplesmente ouvirão o termo ação direta de inconstitucionalidade, ADI ou ADIM, tá? Quando não for, né, genérica, aí sim vem escrito, né, ADO, né, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, a genérica realmente e geralmente ela não aparece com esse nome genérica, mas apenas como ação direta de inconstitucionalidade. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela vai sempre aparecer com o termo por omissão ou representado pela sigla ADO. Pois bem, seguindo o nosso raciocínio, pessoal, nós temos a ideia de que o Supremo Tribunal Federal, né, ele é o guardião da Constituição, e quando
uma das partes legitimadas, que a gente já estudou, né, anteriormente, nós vimos lá no artigo 103 da Constituição Federal, aquelas 9 pessoas ou nove instituições que têm a legitimidade de propor uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, a ideia da ADIM é que você, sendo um dos legitimados, recorra até o Supremo Tribunal Federal com essa ação constitucional, ADI ou ADIM, e busque o reconhecimento do Supremo que diga que determinada lei ou norma, e vejam que federal ou estadual, é incompatível com a Constituição Federal, tá? Então, de competência originária, eu só vou ingressar com uma ADI quando a norma for federal ou estadual. Né? A norma municipal, nós não vamos entrar com ADI no Supremo. Você pode entrar com ADI no TJ, né, desde que você remeta os dispositivos à inconstitucionalidade da Constituição Estadual. Posteriormente, nós veremos que há uma possibilidade de entrar com questionamento da constitucionalidade de uma lei municipal diretamente junto ao Supremo, porém não será através da ADI. Né? Nós teremos, nas aulas futuras, uma explicação do nome da outra ação que permite que a constitucionalidade de uma lei municipal possa ser atacada diretamente no Supremo. Mas é importante que vocês saibam, decorem, nunca mais esqueçam que a ação direta de inconstitucionalidade só pode ser ingressada pelos 9 legitimados do artigo 103 da Constituição Federal e somente atacando a inconstitucionalidade de norma ou lei estadual ou federal. Decorou isso? Meio caminho para não se confundir, né, e buscar a sua aprovação no concurso público, no exame de ordem, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza, pessoal? E uma vez que o Supremo reconheça, né, essa incompatibilidade de determinado trecho da norma ou lei estadual ou federal, né, vocês terão uma decisão do Supremo já trazendo aquilo que foi buscado. Tá? Então, reforço mais uma vez, a ADIM não pode para lei ou norma municipal. Seguindo aqui, nós já vimos nas aulas passadas os meus 9 legitimados, né? Então, nós vimos lá que estão expressamente escritos no artigo 103 da Constituição Federal. Então, após o término dessa aula, recomendo que os senhores e senhoras abram sua Constituição Federal e leiam o artigo 103 para relembrar os 9 legitimados. Né? Então, nós temos lá autoridades, instituições, né? Nós temos instituições, autoridades e mesas. Né? Então, nós vimos na aula anterior a essa aquela divisão mnemônica que eu ensinei para os senhores nunca mais esquecerem quem são as 3 autoridades, quem são as 3 mesas e quem são as 3 instituições que podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal. E são só eles, né? Então, ali é um rol taxativo que não admite um alargamento. São somente aqueles que estão no artigo 103 da Constituição Federal. Lembrando também que os mesmos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade poderão propor a ação declaratória de constitucionalidade.
Porém, a ação declaratória de constitucionalidade será objeto também de uma aula futura, apenas trabalhando essa temática, e nós veremos depois as características semelhantes e as características diversas entre a ADI e a ADCOM. Então, ADC. Então, nós temos a ADI ADIM e a ADC ADCOM, que são a ADC ou ADCOM, é a sigla da ação declaratória de constitucionalidade. Então, elas são ações invertidas, né, que são, elas, no final das contas, elas buscam a mesma coisa, né, o controle da constitucionalidade concentrada, porém, uma se dá buscando a declaração de que algo é inconstitucional, e a segunda busca a declaração do Supremo de que determinada lei ela é constitucional, ela reforça aquilo que já está posto. Porque, evidentemente, quando uma lei está em vigor, há um princípio da presunção da constitucionalidade, né? Afinal de contas, ela entrou em vigor e ela teve a oportunidade dos filtros, né? Ela teve a possibilidade daquele controle preventivo antes da lei entrar em vigor, que nós já estudamos também nas aulas anteriores. Quem não relembrar, é só acessar a playlist aqui e vai relembrar todos esses conceitos de uma forma bem clara, objetiva e direta. Voltando à questão da ADIM genérica, né, a nossa ADI, nós temos, né, que lembrar exaustivamente, pessoal. Uma ADIM, uma ADI, ela é ingressada direto ao Supremo Tribunal Federal. Tá? Por isso eu não tenho duplo grau de jurisdição. Tá? E eu só posso atacar lei ou norma federal ou estadual. Né? Eu só posso provocar o Supremo dentro dessas hierarquias normativas. Lembrar, decorar os nossos 9 legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. E, por fim, o objetivo da ADIM é fazer que o Supremo analise o texto da lei e diga, realmente, você legitimado, ao propor essa ADIM, tem razão. Esse trecho ou essa lei estadual ou federal está viciado, está em desacordo com a Constituição Federal. Portanto, não é válido dentro do nosso sistema normativo. Lembrando ainda que nós estamos falando de controle concentrado, de controle abstrato, onde não há partes. Eu não estou diante de um juiz de primeira instância buscando o direito de meu cliente. Eu estou diante da mais alta corte da justiça do país, aquela que é a guardiã da Constituição e, portanto, ela faz o controle concentrado da lei em tese. E lembrar aqui também a questão dos tratados internacionais que forem recepcionados pela Constituição Federal, né, e passam a integrar o corpo normativo brasileiro, que também eles podem ser objeto de ADIM, né, de ADI. Logo, é importante também que se perceba essa possibilidade aqui, já que geralmente um tratado internacional ele funciona muitas vezes próximo da ideia de um contrato de adesão, né? Então vocês vão lembrar quando vocês vão lá numa agência bancária abrir uma conta corrente ou fazer um empréstimo, embora não seja recomendável, né? O endividamento das pessoas, mas quando vocês assinam um contrato junto a uma instituição bancária, vocês não têm a possibilidade da discussão de cláusulas, ou vocês chegarem lá diante do gerente lá, ou a pessoa que está vendendo o produto financeiro e dizer, olha, eu assino o contrato, mas essa cláusula aqui, esse artigo aqui eu não concordo, então
vamos retirar isso aqui, eu vou assinar só o que eu concordo. Não, não tem, é adesão. E da mesma forma, os tratados internacionais ocorrem, né? Eles são postos na íntegra e as nações assinam ou não assinam, tá? E isso vai gerar um problema, né? Que muitas vezes vai ter que ser superado por decisões do Supremo Tribunal Federal, em que ele diga, olha, o tratado ele é válido, recepcionado, mas determinado artigo, determinada cláusula, inciso, parágrafo, é incompatível com o sistema constitucional brasileiro. Portanto, esse trecho não vai se aplicar. Tá? Polêmicas à parte, é a solução que é dada, né? Já que não tem como você discutir muitas vezes as cláusulas antes de assinar um tratado. Então, é importante perceber a importância do Supremo Tribunal Federal, né, dando contornos à nossa constitucionalidade, né, validando tudo aquilo que circunda as normas dentro do nosso sistema. Né? Se não fosse assim, seria uma bagunça. Né? Então, essa possibilidade do controle concentrado do Supremo, ela busca, evidentemente, harmonizar as instituições, né, harmonizar o próprio judiciário, né, e evitar decisões esdrúxulas, embora a gente saiba todo dia de decisões judiciais que nos causam algumas indagações, né, de como aquele indivíduo conseguiu ser aprovado num concurso tão concorrido e com grau de intensidade tão elevado. Mas, seguindo aqui, pessoal, nós vamos falar da questão dos efeitos da decisão do STF, tá? Então, evidentemente, como eu já disse para vocês, ao ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, a parte legitimada espera que o STF diga que realmente aquilo é inconstitucional, aquilo alegado. Porém, pode-se dar justamente o contrário e o STF reconhecer que não, que é constitucional. Pode ainda o STF dizer que determinada parte é inconstitucional, porém outro trecho ingressado, né, questionado, pode ser constitucional. Então, há várias possibilidades, né? E vejam que a natureza jurídica da decisão do Supremo será que é uma sentença declaratória, né? Então, a parte legitimada provoca, dizendo determinados trechos que ela entende como inconstitucional e busca que o Supremo reconheça essa inconstitucionalidade, porém, o Supremo pode reconhecer em sentido contrário ou parcialmente, ele pode reconhecer parcialmente alguns dispositivos como inconstitucionais e outros como constitucionais. Seguindo, o primeiro efeito da decisão do Supremo, e que vocês têm que ter isso também em mente, né, para a vida e para sempre, é que essa decisão do Supremo Tribunal Federal é uma decisão erga omnes, ou seja, a todos se aplica. Né? Então, toda a sociedade estará sujeito, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, de que aquele entendimento do Supremo valerá para todos. E por que isso é importante? Isso é importante porque daí sim, quando eu tiver lá, vocês, enquanto advogados, tiverem uma questão e quiserem provocar uma decisão de controle de constitucionalidade, no caso concreto, esse juiz lá de primeira instância, ele não poderá se manifestar de forma contrária se o Supremo já se manifestou aqui no controle concentrado. Né? Então, percebam a importância e a força de uma decisão do Supremo. Né? Isso aqui, uma vez decidido, é erga omnes. Né? Então, deverão ser seguidos por todos, né? Inclusive pelos magistrados, pelo juiz de piso
pelos desembargadores, enfim, todos aqueles que estiverem hierarquicamente abaixo do Supremo Tribunal Federal. Acho que não sobrou ninguém para ser contra. Pois bem, brincadeiras à parte, seguimos então aqui na questão dos efeitos da decisão. Outra coisa importante, nós temos dentro da doutrina algo chamado de princípio da parcelaridade. O que é isso? Isso aqui vai contra a ideia do veto presidencial, tá? Porque o veto presidencial, quando ele ocorre, seja por razão política ou por razão de constitucionalidade, o presidente da República, ele, ao vetar determinado trecho da lei, ele tem que vetar na íntegra, ou seja, lá, digamos, tem lá o artigo 1º, o artigo 2º de uma lei, né? O presidente da República ele não pode vetar apenas uma palavra daquele artigo, ou uma palavra do inciso, ou uma vírgula existente no parágrafo ou na linha, né? Então, o presidente ele tem que vetar na íntegra. Então, se ele quer vetar uma palavra do artigo, ele tem que vetar o artigo todo, o inciso todo, o parágrafo todo, a linha toda. O presidente não pode vetar simplesmente uma palavra, tá? O presidente da República não pode. O Supremo pode. Então, pelo princípio da parcelaridade, o Supremo ele pode apenas declarar inconstitucional uma simples palavrinha lá, ou uma vírgula existente dentro de um artigo, inciso, parágrafo, uma linha, tá? Então, percebam, a força interpretativa do Supremo, ela é muito maior, né? Ela tem uma abertura e uma possibilidade muito maior do que do presidente da República, antes da sanção de uma lei, tá? Então, é interessante perceber isso, porque isso dá uma amplitude de atuação do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, vamos seguir aqui, pessoal. Nós temos aqui o segundo efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à minha ação direta de inconstitucionalidade. Então, esse segundo efeito, primeiro nós vimos que é o efeito erga omnes, ou seja, a decisão se aplica a todos, e aqui o segundo efeito é que essa decisão, ela é ex tunc, ou seja, ela retroage. Então, retroage quando? A partir da vigência da lei. Vejam que interessante. A partir da vigência daquela lei, que pelo princípio da presunção de constitucionalidade, seja lá uma lei federal ou lei estadual, ela entrou em vigor, ela era tido até então como algo constitucional, né? Mas a partir da decisão do STF, ela se torna inconstitucional, seja ela na íntegra ou seja no trecho determinado pelo Supremo, em que diga que determinado trecho é inconstitucional. E isso retroage a partir da entrada em vigor da lei. Vejam que interessante. E a força, novamente, a força normativa do controle de constitucionalidade concreto ou abstrato também, os dois nomes mais conhecidos desse controle. Lembrando que isso faz parte daquela ideia do nosso controle misto que a gente já estudou detalhadamente nas aulas passadas. Seguindo, já estamos quase chegando ao fim da nossa aula. Nós vamos falar aqui de uma questão também que gera muitas dúvidas e que muitas vezes não são trabalhadas na graduação. E por não serem trabalhadas na graduação, é bem isso que o examinador de concurso público, o examinador da OAB, vai gostar de perguntar, né? Porque
eles gostam do detalhe, e é no detalhe que vocês estarão dentro ou fora do jogo. Então é importante perceber esses sistemas, essas dicas aqui, eu diria que são o pulo do gato. Pois bem, repristinação. Muitas vezes a gente fala, as pessoas falam, mas que coisa, que palavra feia, de onde saiu isso? E o pior não é isso, o pior é que muitas vezes a pessoa sabe o que é, mas não liga o conceito da palavra à situação. E o que ocorre? A repristinação, ela é um instituto que a gente vai emprestar aqui de outros ramos do direito, tá? E nós vamos falar, primeiramente, que a regra é que a repristinação, ela não ocorre no direito brasileiro. A regra é que não ocorre. Mas é importante vocês saberem que no controle concentrado de constitucionalidade, ela pode ser aplicada, sim. No controle concentrado de constitucionalidade, a repristinação pode ocorrer no sistema brasileiro, tá? Então, vocês podem, às vezes, muitas vezes, isso aqui é abordado dentro da ideia do direito civil ou do processo civil, onde o professor de direito civil ou de processo civil vai dizer para vocês, existe uma coisa chamada repristinação, né? E ele vai dizer ao final, no Brasil, o Instituto da Repristinação não é aplicado. Opa, vírgula, não é aplicado no direito civil e no processo civil, porque aqui no nosso processo constitucional, a repristinação, ela é admissível sim. Legal, pessoal? Mas o que, afinal, é a tal da repristinação? Olha o conceito que joinha. Repristinação é a restauração da lei revogada pela revogação da lei revogadora. Aí vocês podem querem treinar pronúncia em casa, vocês falam essa frase aí umas 1000 vezes bem rápido, que se não der um nó na língua, vocês já estarão aptos para fazer um discurso na ONU. Embora nos dias atuais não seja muito mérito fazer um discurso na ONU, dado o nível dos discursos que nós temos vistos lá. Enfim, voltando à aula, para vocês entenderem o que ocorre. Vamos supor, para vocês entenderem o que é repristinação, eu vou dar o exemplo aqui de 2 leis. Então, nós vamos imaginar que nós tínhamos aqui uma lei de drogas que entrou em vigor em 1968, né? E essa lei de drogas, ela ficou em vigor até que surgisse a nova lei de drogas em 2006. Pois bem, a nova lei de drogas de 2006, expressamente em um dos seus artigos, ela vai dizer que revoga integralmente a lei de drogas de 68, tá? Então, a lei de drogas de 2006 vai ser a dita lei revogadora. Então, a lei de 2006 é a lei revogadora da lei 68, tá? Mas o que ocorre? O que é a repristinação? Porque eu entendo, professor, realmente, quando a lei de drogas de 2006 entrou em vigor, ela disse que a de 68 não valia mais, e que a partir de tal data, né, se aplicaria a lei 2006, né? Então, o fato ocorrendo a partir da nova lei, se aplicaria a lei 2006. O fato em vigor na lei antiga se aplicaria à lei antiga. Evidentemente, nós temos a questão da questão lá do direito penal, a questão do bonum parte, né? Se alguma coisa beneficiar o réu na nova lei, ela vai beneficiar, né? Se for prejudicar, não vai. Mas não vamos entrar na questão de penal. Hoje a aula aqui não é de penal. O que é o conceito da repristinação? A repristinação aplicada seria o seguinte: uma vez que
digamos que o Supremo chegasse aqui e dissesse para vocês, olha, entendo que a nova lei de drogas de 2006, ela é totalmente inconstitucional. Ok, o Supremo diz que a lei de 2006 é inconstitucional e tira ela de vigência. A repristinação nada mais é que o Supremo, ao revogar a lei de 2006, estaria automaticamente colocando em vigor novamente a lei antiga, tá? Então, ao revogar a nova lei de drogas, o Supremo estaria, se a repristinação, né, como aqui ela é válida, como em matéria de controle de constitucionalidade é válida, se o Supremo declarar que a nova lei de drogas é, na íntegra, inconstitucional, eu terei o efeito da repristinação, ou seja, a lei anterior, a lei de 68, volta a estar em vigor, né? Então, a repristinação é a restauração da lei revogada. A lei revogada de 68, ela é restaurada depois que ocorre a revogação da lei de drogas de 2006, a lei revogadora. Joia, né, pessoal? Vocês vejam que a regra do direito brasileiro, né, então, se vão pegar, imaginem todos os ramos do direito, a regra é que a repristinação não ocorre, né? Então, a regra seria que, se a lei de 2006 foi revogada, automaticamente a 68 não voltaria, né? Essa é a regra do direito, né? Essa é a regra de todos os ramos. Porém, em controle concentrado de constitucionalidade, a repristinação, ela é automática, né? O Supremo dizendo que a lei de drogas 2006 é inconstitucional, a lei 68 automaticamente voltaria a estar em vigor, sendo ela constitucional, né? Então percebam que isso é uma exceção e é uma característica especial, específica do direito processual constitucional, tá? Lembrando mais uma vez que, então, a repristinação, em regra, não é admissível no direito brasileiro. Porém, no controle concentrado de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal, a repristinação, ela é admissível. Joia, pessoal? Beleza, acho que deu para entender bem. Quem não entendeu, nós vamos ter o nosso encontro presencial e a gente vai lá voltar essa questão aqui e tirar, eventualmente, as dúvidas, né? Então, seguindo aqui, já caminhando para quase o fim dessa aula, nós temos o princípio da congruência ou arrastamento. Esse princípio aqui também ele é interessante. Por que ocorre? Muitas vezes, uma daquelas 9 instituições, autoridades ou mesas legitimadas pelo artigo 103 da Constituição Federal, muitas vezes uma dessas partes, ao propor uma ação direta de inconstitucionalidade, vai chegar lá diante do Supremo Tribunal Federal e vai chegar lá com a lei em tese e vai dizer assim, olha, Supremo, essa lei federal entrou em vigor, mas entendo que o artigo 2º da lei é inconstitucional. E o Supremo vai analisar esse artigo 2º, né? Ele vai analisar, né, o que foi pedido. E vamos imaginar que o Supremo realmente diga, realmente, decido aqui, né, que tem razão as razões, as disposições da parte que solicitou a declaração do artigo 2º como inconstitucional. Então, o Supremo vai dizer, né, como eles pediram que o artigo 2º fosse declarado inconstitucional, e o Supremo realmente reconheceu isso, o Supremo vai dizer, o artigo 2º é inconstitucional. Beleza, resolvi um problema. Aí, o que ocorre? Vamos imaginar que, evidentemente, essa lei tem vários outros dispositivos, e vamos imaginar que o artigo 3º e o artigo 4º,
ele só faz um sentido o seu texto só faz sentido de ser interpretado como o artigo 2º válido, né? Então, a partir do momento que o artigo 2º, né, somente o artigo 2º é declarado inconstitucional, mas o artigo 3º e o artigo 4º só faz um sentido de existirem se o artigo 2º fosse reconhecido como constitucional, pelo princípio da congruência ou arrastamento, esse artigo 3º e esse artigo 4º também serão reconhecidos como inconstitucionais, pois se o artigo 2º tem uma relação direta com o 3º e o 4º, de modo que o 3º e o 4º só tem sentido se o artigo 2º for válido, evidentemente, sendo o artigo 2º inconstitucional, não válido, o artigo 3º e o 4º também não serão válidos. Esse é o princípio da congruência ou arrastamento, né? Evidentemente que é preciso ter uma conexão bem clara, que esse artigo 3º e artigo 4º remetem uma relação direta com o artigo 2º, né? Então, se for temáticas divergentes, que não tem nenhum nexo com o artigo 2º, eu não posso aplicar esse princípio da congruência ou arrastamento, tá? Evidentemente, como a gente está falando aqui de uma ação direta de inconstitucionalidade, e eu pedi aqui a declaração, né, a declaração do Supremo que é inconstitucional somente o artigo 2º, os demais artigos, né, serão mantidos, né, serão válidos, né, exceto esses que tenham uma relação com aquilo que for declarado inconstitucional, evidentemente, pelo princípio da congruência ou arrastamento. Joia, pessoal? Eu acho que deu para vocês entenderem o conceito que nós gostaríamos de passar aqui inicialmente, da ação direta de inconstitucionalidade, e nós vamos ter o nosso encontro presencial, evidentemente, para que vocês tirem as dúvidas. Mas o conteúdo teórico, né, já está aqui exposto. Evidentemente, presencialmente, a gente vai poder tirar dúvidas em tempo real, evidentemente, e fazer alguns aprofundamentos. Então, o que eu tinha para expor para os senhores hoje era isso. Peço que divulguem o canal, que quem não se inscreveu ainda se inscreva, e até uma próxima aula. Espero que vocês estejam todos bem e nos encontramos o mais rápido possível, tá? Um forte abraço a todos.